Flávio, mais uma vez eu te agradeço por ter vindo, porque é um problema sério e você estava me contando que, a gente estava até assistindo a reportagem juntos, o número de diagnóstico aumentou bastante? O número de diagnóstico aumentou porque aumentou também o acesso aos exames complementares, exames complementares para se detectar uma hérnia de disco antes da década de 90, eram algumas radiografias com contraste, era muito difícil. E hoje nós temos o auxílio da ressonância. Quando se tem o exame complementar e consegue fazer mais o diagnóstico, então dá a impressão que está aumentando. Mas existem também alguns estudos mostrando que os trabalhos sedentários de profissões sentadas, por exemplo, na classe dos comerciários, ajudam a piorar a situação do disco intervertebral e da dor lombar. Porque passam muito tempo sentados, essas pessoas. Então, uma das causas para esse aumento seria isso, na sua opinião, Flávio? Seria isso, é a minha opinião e a opinião das pessoas que têm estudado o disco intervertebral, lombar. A postura sentada chega a aumentar o peso do corpo em cima do último disco que mostrou ali na imagem, que é o de L5S1, em 5 vezes o peso corporal quando nós estamos sentados. E a posição pior do que a sentada é a sentada e inclinada para frente. Por exemplo, uma pedicure, o pessoal que trabalha na segurança, em carro forte. Essas profissões, então, têm um número aumentado dessas hérnias de disco. Então, está comprovado que a postura sentada, prolongada, sem intercalar as posturas de ortostática, que é ficar em pé, e sentada, a hérnia de disco, ela afeta mais esse tipo de trabalhador, que trabalha mais sentado. E junta-se aí o fato, pesquisas também mostram que, por mais que a gente veja as pessoas pedalando, na academia, caminhando, ainda temos um número de pessoas que trabalham durante muito tempo e não fazem atividade física. Exato, isso aí é uma das principais campanhas de prevenção da dor lombar, porque se a pessoa já tem uma genética que predispõe a ter um disco doente, e ela deixa a musculatura sem reforçar, ou então a musculatura fraca, essa coluna ela vai ficar mais instável, concorda comigo? Concordo. Então, se a musculatura estiver mais estável, mais firme, ela irá proteger o disco intervertebral e toda a coluna. Alongamento, os alongamentos, o reforço muscular e a postura são os 3 principais aspectos que nós devemos combater para evitar a dor lombar. E tem também o cigarro, que está envolvido com a dor lombar, a obesidade, mas os 3 principais são esses. Combater o sedentarismo, alongamento, reforço muscular e a postura. A ergonomia no trabalho é muito importante. E agora nós estamos vendo, Mônica, as pessoas migrando do trabalho nas empresas para trabalhar em home office. Isso. Aumentou muito depois da pandemia. E quem está em home office, ele não tem o auxílio do técnico de segurança do trabalho, que muitas das vezes visita o posto de trabalho e fala, olha, você está sentado de maneira incorreta, corrija aqui a sua cadeira. No home office não tem isso. Então chamar a atenção, o seu programa é muito importante para as pessoas, muito importante mesmo para as pessoas perceberem que elas têm que ir atrás disso daí, que a empresa não vai lá dentro da casa dela. E hoje nós temos a ajuda da internet, do Google, se a gente pesquisar ergonomia, como se sentar durante o trabalho é importante. A ergonomia tem que se adequar o ambiente de trabalho ao trabalhador, não o trabalhador ao ambiente de trabalho. Ele não vai crescer para ficar do tamanho daquela cadeira, ele tem que adequar a cadeira para o tamanho dele. E isso está tudo explicadinho na internet, se a pessoa quiser, ele faz isso sozinho. Eu insisto que a ergonomia é importante, né? Muito importante para o trabalhador, que eu estou vendo isso também, sabe? Porque eu não tenho dados, porque são observações minhas no consultório, que após o home office também a gente está percebendo mais pessoas de home office procurando o consultório. E aí, antes de trazer as perguntas aqui dos meus amigos, olha que são muitas, viu, Marielle? São muitas perguntas aqui. No trabalho ali 8 horas por dia sentado. Eu posso fazer algo para poder melhorar isso, para prevenir? Por exemplo, levanto, faço algum tipo de exercício? A gente tem a ginástica laboral, que é tão importante, né? Sim, é muito importante. Existiam mais empresas aplicando dinheiro, investindo na saúde do trabalhador. Não sei como está hoje, mas existiam muitas empresas aqui em Uberlândia que faziam isso. A dica que eu dou é levantar de hora em hora. Levantar, ir no banheiro, tomar água. Quem trabalha em casa, então chega a ficar 4, 5 horas sentado, isso não é adequado. Inclusive viagens muito longas, parar o carro, levantar, andar um pouco, para aliviar aquela pressão constante que está no disco e deixar circular ali, existe um líquido ali dentro do disco, que é a hora que a gente levanta, que ele circula e se distribui melhor dentro do disco. Levantar uma boa. Se a pessoa conseguir ainda
realizar alongamentos durante o trabalho, aí é excepcional. Muito bem. Deixa eu trazer as perguntas aqui da turma que está participando. O marido da minha amiga Sueli trabalha com um serviço muito pesado e tem algum tempo que ele sente uma dor forte na coluna que desce para o quadril e adormece a perna. Pode ser hérnia de disco? Pode, é uma chance boa, porque é justamente isso aí o doutor havia explicado ali com o modelo da coluna. Quando o disco ele escorrega para trás e aperta o nervo que sai da coluna, esse nervo se chama ciático, é isso que o colega dela está sentindo. Então tem que procurar uma ajuda para ver se realmente é hérnia de disco e ter uma mudança no trabalho dele, de ou o tanto de carga que ele está erguendo, ou a postura que ele está erguendo, muitas das vezes está erguendo erroneamente. Quando vai erguer pesos do chão para cima, é necessário agachar e não dobrar a coluna, fletir a coluna. É agachar, né? Isso. Estou sentindo muitas dores nas pernas, dói muito à noite, não estou dormindo direito, nem fazendo caminhada porque ela sente dor. É a minha amiga Cidinha. Ela só especificou essas dores nas pernas, diz que é muito forte. Cidinha, dores nas pernas pode ser problema vascular, de circulação, pode ser problema lombar, pode ser deficiência de vitamina, pode ser falta de estar tomando sol. Então, são muitas as causas de dores nas pernas. É uma dor que tem que ser investigada. Pode ser isso aí tudo que eu te falei. São várias as doenças que podem causar dores nas pernas, inclusive a falta de alongamento. Olha, interessante isso. Aos 35 anos de idade, passei por uma cirurgia de hérnia de disco, foi um sucesso. Depois da cirurgia, trabalhou por 20 anos como cabeleireira, minha amiga Leila Rezende. Aí, o tratamento da hérnia de disco, a gente viu a fisioterapia, você falou da questão do estilo de vida. E quando chega a indicação de cirurgia, doutor Flávio? Boa pergunta. A Leila foi submetida à cirurgia depois que ela foi submetida a vários tratamentos clínicos. A hérnia de disco, quando ela vai para uma cirurgia, de todas as hérnias de disco, ela representa menos que 3% dos casos. Então, quando a gente fala que o indivíduo está com hérnia de disco, não precisa se desesperar que a grande maioria não precisa de tratamento cirúrgico, é a minoria. Só que os casos que reverberam são os casos que foram operados. Os casos que são submetidos à cirurgia são quadros neurológicos. O indivíduo, por exemplo, acordar de manhã e perder o movimento do pé, não está conseguindo mexer o pé porque a compressão do nervo ciático foi tão grave que ele perdeu o movimento da perna. Ou ficar com a perna dormente constantemente, ou então dores que necessitam internações repetidas em pronto-socorro, que não tem o controle da dor com medicamentos. Aí esses casos, eles são candidatos à cirurgia. Eu estou aqui recebendo tantas perguntas. Olha, a Eleni de Araguari tem hérnia de disco e escoliose, está sentindo muita dor. Eu tenho uma amiga minha que é diarista também, está sentindo muita dor. Isso não é normal, né? A gente precisa procurar entender, porque não tem cura, mas tem solução, doutor Flávio. Tem solução, foi o colega fisioterapeuta falou mais cedo. É uma doença degenerativa, mas tem como se tratar e a pessoa ficar anos sem ter dor. E a dor lombar, ela não é só da coluna. Essas pessoas que têm tido dores lombares diárias, a diarista, a outra colega de Araguari que também tem dores, muitas das vezes o problema realmente é mecânico da própria coluna, mas a coluna lombar ela pode ser sítio de 50 doenças diferentes. Uma pessoa com a vesícula, com pedra na vesícula, pode estar com dor na coluna lombar. Uma pessoa com refluxo pode estar com dor nas costas também. Então necessitam a ajuda de um profissional para tentar fazer o diagnóstico e agir na raiz do problema. Não adianta tratar o sintoma e tomar medicamento. Tem que buscar o que está causando a causa. Esse é o doutor Flávio Malagoli Buiatti, ortopedista com a gente aqui hoje, nessa conversa muito boa sobre hérnia de disco. Manhã Total, sempre atento a isso. Vou te pedir para não apagar as perguntas aqui, que podem ser temas para nossas próximas conversas, combinado assim? Flávio, obrigada mais uma vez, boa semana para você. Para você também, Mônica, eu que agradeço a oportunidade. Volte mais vezes, tá? Obrigado. Obrigada, viu?